Seja muito bem-vindo ao novo episódio do nosso podcast Além da Página. Hoje nós vamos falar de um assunto que particularmente eu gosto muito. Vamos falar sobre marketing, estratégia e comunicação. Para isso nós estamos trazendo uma pessoa que é muito querida aqui em Rio Preto e que já está com a sua empresa há um bom tempo. Seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui com a gente, Fabiano. Eu que agradeço, Rodrigo, o convite. Prazer estar aqui, né? A gente sempre assiste. Aí fica pensando, será que um dia eu vou estar lá, né? E olha, esse dia chegou. E olha eu aqui. Fá, o assunto hoje, nós estamos em casa, né? Eu falo que é um dos assuntos que eu mais gosto, que eu defendo, e que, assim como você, que eu acho interessante, a gente vê o marketing como um todo. Exato. Né? Mas para a gente começar, antes da gente, na verdade, entrar nesse assunto, eu gostaria muito que você falasse para nós um pouquinho como começou a história da Marquetani. Eu sei que ela tem uma história muito significativa, um início muito significativo, e queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente. A Marquetani, ela primeiro, né, tipo assim, a Marquetani não surgiu tipo, vou abrir um negócio por abrir. É porque lá no começo, eu já me interessava por publicidade, tanto que eu fiz publicidade e propaganda, né, por formação. Só que fiquei mais de alguns anos fora da área, né? E surgiu uma oportunidade, meus pais estavam no Japão, né? Meu pai e meu irmão estavam no Japão, e apareceu uma oportunidade de eu trabalhar lá nessa área, na parte para diagramar uma revista. Meu irmão chegou, mandou para mim um recorte de uma revista, falando, né, que se alguém trabalhasse com isso lá no Japão, e acabei mandando meu currículo pro meu irmão, na época ainda por correio. Meu irmão pegou e enviou diretamente para a empresa e eu fui contratado para diagramar a revista, que era para brasileiro, só que era lá no Japão, né? E aí começou a minha caminhada ali nessa parte de, vamos colocar de... Aí despertou novamente aquela formiguinha do marketing em você. Porque na verdade eu não só diagramava, eu entrava em contato com clientes que na época eram ainda muitos brasileiros, né? Donos de açougue, donos de empresas que trabalhavam com brasileiro, venda de carro, tirar carta, alugar apartamento. Então eu entrava em contato com eles, porque essa revista tinha uma circulação, porque tinha muitos brasileiros nessa época, né? Nós não estamos falando em 2000 no início dos anos 2000, tá? Então, a hora que eu vim embora, eu já tinha essa era uma área que eu sempre quis trabalhar, eu já trabalhei um pouco fora, então eu trouxe isso aqui um pouquinho, né, aqui para o mercado brasileiro. Principalmente da cultura japonesa, né, que eu falo que é a pontualidade, tipo, não prometer o que não vai entregar, né? Então, eu acho que eu senti muito isso no Brasil quando eu cheguei, né? Esse pensamento, tipo assim, a pessoa vem e te promete o mundo, mas a realidade é outra. Enfim. E né? até hoje é assim, né? Até hoje é assim. E até hoje eu sofro com isso. Ô, Fai, na verdade, assim, ó. Você, com certeza, assim como eu, a gente viu uma grande transformação do cenário do marketing, né? Então, o que era feito antes, hoje teve que totalmente mudar. O que dava certo antes, não é que não dá certo mais hoje, mas precisou ter vários ajustes e também agregar outros serviços, né? Pensando em toda essa mudança, essa estratégia, esses tipos de ferramenta que a gente pode hoje apresentar para o nosso cliente, como que vocês atuam no mercado? Rodrigo, sabe qual que isso é um assunto, não é que é polêmico, mas o que eu penso hoje? Muitos empresários, eles passaram por essa transformação, porém, eles só passaram. Muitos ainda continuam com aquele jeito lá atrás. Eu acho que é muito importante como a gente atendia o cliente antigamente, um olho no olho, um aperto de mão, né? Essa conversa de frente para frente. Eu acho que antigamente era muito assim, isso tinha muito peso. E isso eu falo que nós temos que trazer até hoje. Porém, muitas coisas aconteceram. E essa transformação, muitos empresários ainda não adaptaram. Então, o que eles, né? Qual que é a dificuldade? Eles transformar o que eles viveram, toda a bagagem que eles tinham de 10, 15, 20 anos conduzindo uma empresa, por esse mercado novo que a gente pode falar do mercado digital, esse marketing digital que a gente fala hoje. Então, eu acho que o grande desafio hoje, pelo menos porque a gente enfrenta, primeiro, a gente não quer mudar a empresa, a gente não quer mudar como você trabalha. Agora, a tua empresa tem que ter outro olhar também para o digital. Então, não é só se reposicionar, é posicionar de forma diferente. Né? Então, o que você tinha valor, o que você dava como valor antigamente, eles continuam se valendo. Hoje, inclusive, acho que valem até muito mais.
Porém, tem muito cliente, tem um mercado que talvez você pode atingir trabalhando de outra forma. E o digital, eu acho que é essa forma, né? O impacto é maior, a audiência é muito maior, mas tem que ser feito de uma forma que não perca esses valores da empresa. Então, Antes mesmo da gente falar um pouquinho sobre o digital, que eu acho importante, que aí a gente vai levantar várias polêmicazinhas aqui, eu queria muito... você sente essa resistência desses empresários mais antigos em realmente se reposicionar? Porque antes, o que eu escuto muito por aí para mim, o que sempre funcionou foi o boca a boca. A minha empresa já tem tantos anos no mercado, já está consolidada. Qual que é a tua visão diante disso? eu acho que é válido, porque, por exemplo, esses empresários que a gente fala, eu também me coloco no meio deles, né? Então eu falo que isso é muito válido. Eu acho que quando você conversa pessoalmente com uma pessoa, eu acho que a confiança que você gera ali é muito grande e ainda tem um peso muito grande. Porém, você tem que fazer isso também no digital. Eu acho que é essa grande resistência que as pessoas têm. Elas olham o digital de uma forma que, tipo, é para vender. E não é. A comunicação é feita de forma diferente. Então, você tem que gerar confiança também no digital. Ou seja lá no digital, ou em mídias offline, que seja. Tem que gerar essa confiança. Que antigamente não tinha isso. Antigamente eu ia lá, negociava com você, sentava numa mesa, a gente conversava, acertava o valor, o produto, resolveu, né? Olho no olho. E hoje, né? Que as pessoas estão cada vez querendo sair menos para as ruas. Como que a gente pode chegar, né, nesses potenciais clientes nossos? É mudar, aí que eu falo, não é só mudar a estratégia. Eu vou falar muito aqui de posicionamento, porque é a grande dificuldade, eu acho. As pessoas não se posicionam mais. Ou tem aquele conflito. Eu sou no digital uma empresa gigantesca e chego na loja, não é aquilo. Ou na loja, você tem um ótimo produto, você tem um ótimo serviço, você tem um ótimo atendimento, só que o teu digital está fraco. Né? Então, hoje a gente tem que tentar conciliar isso de forma E que nessa atenda. situação, o que é mais fácil, talvez, harmonizar? Aquela empresa que trabalha muito bem o digital, mas a sua estrutura não é tão realmente não conversa com o que ela apresenta, ou aquela empresa que realmente tem tudo muito certinho e o digital acaba não mostrando isso? Eu acho que se você consegue transformar o digital, é mais fácil. Né? Eu falo fácil no seguinte ponto. Financeiramente, ele é mais fácil. Né? Porque, embora você vai ter muitos desafios, você ainda consegue, com o digital, com estratégias, você consegue fazer essas experiências que vão dar certo para o seu cliente. A hora que você vai trazer isso para o físico, porque às vezes o que acontece? Eu posso ter um ótimo produto, fazer um marketing extraordinário em cima do teu produto. Tá. Porém, a hora que ele chega na loja, o atendimento não é tão bom. Então, mudar esse atendimento dá mais trabalho. Às vezes a precificação está errado. Mudar o que o dono pensa sobre o produto dele, o preço que ele se encaixa, vai dar mais trabalho. Ou às vezes vai ter que voltar até a produção, né? Vai dar mais trabalho. No digital, e é isso que é importante a pessoa entender, tem produtos digitais. Isso a gente nem está conversando. Mas você tem produtos que você pode... o digital é uma consequência de tudo que você tem feito. Então, o teu serviço e o teu produto, ele tem uma história. Eu só vou passar ele para o digital. Então, isso é muito mais fácil. Agora, fazer o contrário, né, eu acho que é muito mais complexo. Não que não dê para fazer, é lógico. Sim. Que... E eu falo que é aí que entra a dificuldade, né, dos empresários mais conservadores. Né, Perfeito. Esse olhar. Ainda abrangendo um pouco sobre o marketing digital, Fabiano, hoje nós vivemos uma era do imediatismo. Né? E o próprio digital trouxe muito isso, né? A questão de ser tudo muito rápido, de ser para ontem. Até mesmo, eu lembro de ter vivido uma transição muito forte, mais ou menos em meados de 2015, eu que já sou do offline desde 2010, eu lembro que nesse período foi a época que nós tivemos uma crise muito forte no nosso país. E foi o momento onde as pessoas começaram de fato a usar o próprio Instagram, né? Uma ferramenta como exemplo, o próprio Instagram como venda. Então ali a gente via muito empresas do varejo postando e vendendo de uma forma muito mais rápida, né? Sem precisar às vezes
sair no outdoor, numa revista, numa TV, né? Então eles começaram a ter esse olhar muito mais para o digital, no caso ali as ferramentas de rede social. Porém, a gente viu que ao longo desses anos, esse cenário também mudou. Então não passou a ser dessa forma tão rápida, mas o digital continua oferecendo tudo de uma forma muito rápida. Isso talvez tenha gerado na gente um grande imediatismo, do resultado para hoje. Não, para ontem, na verdade, né? Exato. Então, como deixar claro, como conscientizar de fato o cliente que hoje o digital ele não é uma ferramenta de venda, mas é uma ferramenta de posicionamento e diante do seu trabalho você vai ter um resultado. O que acontece, vamos colocar da época nessa transição, né? A gente pode olhar a quantidade de empresas que estavam no Instagram no primeiro ponto, né? Quando começou, você contava quantas empresas estavam fazendo isso. Hoje, todos estão fazendo isso. Então, o que a gente tem que olhar? Do mesmo jeito que você está, todas estão. E aí entra a gente naquele seguinte ponto. Eu estou anunciando, muitas estão anunciando. Então, aquele imediatismo que foi crescendo em nós, e ele existe, né? E, como você bem disse, a internet proporcionou isso. A gente quer que as coisas... A gente quer pular etapas. Sim. Né? Então, a gente, por exemplo, eu abri a conta no Instagram, eu comecei a vender, eu quero vender. Né? E esquece que tem, quando você foi abrir a tua empresa, você foi caminhar, preparar a empresa, como que foi, se você tiver um lugar físico, como foi preparar, escolher tudo para a tua empresa, os produtos, ver a documentação, tudo. Eu vou falar que hoje no digital não muda nada disso. Existe um processo É ali, lógico né? que mudam esse processo que a gente tem que entender. Como hoje está todo mundo ali, o que você vai fazer de diferente para ficar, né, para sobressair o que o pessoal tá... Agora, quanto ao tempo, o tempo diminuiu, né? Do que você Sim. antigamente demandava para a tua empresa começar a dar certo, para hoje que você, não só a empresa para venda, né, Tá? acontecer, Sim. agora, eu acho que o grande desafio hoje, Rodrigo, não é só esse tempo, é os canais que você usa, né? Hoje a gente quer ficar refém só de um. E aí a gente começa a complicar. A Né? gente Porque acredita que só aquele canal vai trazer um resultado. você deposita todas as suas fichas ali. E aí, se a coisa não acontece, o tempo parece que encurta mais ainda. Né? E aí, como eu falei para você, dentro do marketing digital, a gente tem muito assunto. Ele é muito Exatamente. abrangente, né? Então vamos trazer um outro tópico que eu acho super interessante, que a gente vê muito. Eu patrocinei um post, tô fazendo tráfego pago e tá aparecendo um monte de lead, tô tendo curtida, tô vendo que o número de visualizações estão legais. Isso de fato é resultado? Depende do que você considera que é resultado. Por exemplo, a quantidade de curtidas é resultado. Se você buscar isso, engajamento, sim, é resultado. Agora, se você falar assim, não, isso está trazendo venda, então aí já não é resultado. Até os leads que você recebe, que tipo de lead que você é? A quantidade para você é resultado? Se não for, né? Então, a gente tem que analisar o resultado principalmente no seguinte ponto. Aí eu olho assim, você tem que olhar lá no final. Né? O final, o que é? Tá fechando a venda? E detalhe, não é só a venda, né? Porque às vezes, para fechar essa venda, você demandou quanto esforço? Sim. Isso tudo tem que ser colocado, né? Então, para a gente mensurar, resultado para mim está valendo a pena, né? Porque o investimento que você vai colocar, tanto em tráfego, né, quanto até a parte de atendimento, isso tem que ser colocado. Né? O que eu olho para mim, o que é resultado hoje para você numa campanha de anúncios que você vai fazer, numa campanha pela internet? O quanto tempo, investimento. O que eu investi, fora o que eu gastei, valeu a pena? O tempo que demandou isso, valeu a Sim, pena? sim. Se valeu, aí é o dono que vai ver na ponta ali. A agência, eu vou falar agora para o meu lado, a gente tem que entender exatamente isso. Né? Porque tem Tá. cliente que demanda do imediatismo, ele quer vender muito rápido, ele precisa vender muito rápido. Né? Porque ele está pagando, ele fala, não, eu preciso de retorno rápido. Esses é um que o investimento vai ter que ser maior. E aí lá no final, valeu a pena? Né? E aí até hoje a gente tem que colocar. Às vezes eu estou investindo, a agência está fazendo todo o trabalho certinho, só que o atendimento não está bom.
a agência vai ter culpa de o atendimento não for tão bom, demorou para ter o atendimento, às vezes o produto, né, o preço do produto não está adequado, enfim, tem várias que a gente coloca no processo que a gente tem que analisar o final. Tá. Então, o resultado para mim, eu como agência, o cliente entrou em contato, entrou, o meu trabalho está feito. Agora, se a gente pegar como uma estrutura toda do marketing, olhar para o atendimento, olhar para o preço, olhar para a estrutura da empresa ali, aí a gente tem que ver se valeu a pena no hora que está o dinheiro no caixa, né? Perfeito. Aí sim. Senão é complicado a gente olhar, mensurar isso, né? Tem gente que olha, que chega para a gente, olha, eu fiz uma campanha aqui, deu 70 mil visualizações. Mas o quanto que te trouxe de venda Quanto, né? isso, né? É por isso que a gente fala hoje, quantidade de seguidor não quer dizer que você... Exatamente. Né? Não quer dizer... Tem perfis que tem menos seguidores, mas é muito mais engajado engajado do que outros, né? Exatamente. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão do engajamento, trazendo um tópico voltado para o que mais tem falado ultimamente, o marketing humanizado. Fabiano, de fato, o que é esse marketing humanizado? É de fato a pessoa chegar, o dono da empresa chegar e colocar a cara dele? Como que é feito esse trabalho? Como que você explica isso hoje para o seu cliente? O que a gente vê hoje, Rodrigo, é assim. Eu simplesmente fazer um anúncio e postar na internet e buscar venda é o que todos estão fazendo. Eu acho que o marketing humanizado você não eu acho que é importante o dono da cara, né? É uma tendência que tem, é o que eu falo, a gente está voltando ao que sempre o marketing foi, né? Tá. Confiança. E eu acho que a confiança é gerada entre pessoas. Agora, para mim, o marketing humanizado, o principal ponto eu tenho que olhar para quem está atrás da tela, né? Eu tenho que resolver o problema de quem está atrás da tela. Então, eu tenho que ouvir de quem está atrás da tela. Tem um caso, um case que eu gosto muito de ouvir, o caso da Reserva, a marca. Antigamente, o que ela fazia? Ela tinha um caderninho para os vendedores, olha, qualquer problema, dúvida, anota e entrega para o gerente no final do dia. Ou começou depois para o final do mês, né? Então, todos os problemas, ideias que os vendedores tinham, colocavam ali. O que a Reserva ia fazendo? Ia sempre olhando, ver o que podia melhorar, o que podia... Hoje, isso virou um canal de endomarketing dentro da Reserva. Então, o que é? O vendedor que tem o contato com o cliente e vê, olha, tem um produto aqui que o cliente não quis por causa disso. Tá. Isso resolveu. O que é esse marketing humanizado? É prestar atenção do outro lado. Certo. Né? Se preocupar com o outro lado. E o que a gente está fazendo só hoje? Anunciando, anunciando, anunciando. Sim. Né? E quando a gente começa a se preocupar com a pessoa, com o CPF, até os nossos produtos começam a ser diferentes. Tá. Né? E aí eu falo que o engajamento ele vai muito disso. Eu, por exemplo, vou ver um anúncio, eu gostei daquela peça-roupa, daquele produto, eu vou curtir, eu vou passar mais tempo vendo aquele material, aquele vídeo. Né? Aquilo serve para quando o dono da loja, né, for ver, olha, esse tipo de pessoa gostou daquilo. Né? E eu começo a prestar atenção realmente no outro lado. Tá. E não só olhando tipo, o que eu quero vender, o que eu posso fazer. Não, a gente tem que olhar primeiro. E eu falo que é aí que está o grande diferencial das empresas. Isso leva tempo. Né? Estudar, entender o teu cliente leva tempo, dá trabalho. É por isso que as pessoas têm falado tanto que o tráfego pago tem sido hoje não tão eficiente quanto já foi. Porque as pessoas não estão tendo também paciência. Porque assim... Concorda comigo que a gente tem, quando fala-se de marketing da nossa empresa, são várias ações que a gente pode fazer. Nem todas vão dar certo, né? Então a gente tem que ir trabalhando algumas ações, ver qual vai gerar mais engajamento, qual que vai ter mais o interesse das pessoas, e aí sim trabalhar de uma forma mais eficiente em cima dessas. É por isso que, de fato, as pessoas estão desacreditadas um pouco do tráfego pago? Isso é um dos fatores. O outro fator que eu acho que é o grande problema do tráfego pago durante a pandemia surgiu muita gente falando que sabia fazer. Certo. E às vezes é porque tinha um entendimento, começava a fazer cursos pela internet, né? E o tráfego pago tem uma coisa que é bom e ao mesmo tempo ruim. Você está mexendo com o dinheiro do outro. Se não está pesando no teu bolso, vamos fazer. Não, eu preciso de 1.000, preciso de 2.000, preciso de 3.000. Você vai colocar, não é teu dinheiro. Então, isso, a gente fala queimou o mercado, mas deixou desacreditado muito o tráfego pago. Tá. Outro problema, acho que não é problema, mas a visão de tráfego pago
o tráfego pago tem que olhar o seguinte, eu tenho que potencializar o que eu faço de bom. E o que as pessoas fazem? Elas começam, tipo assim, aumentar a quantidade de informação. Então, eu não me preocupo com o que eu vou passar. Eu me preocupo quantas vezes eu vou passar o que eu quero. E aí, aumenta isso. E aí, a gente não sabe se vai dar certo ou não. Vamos pagar para isso ir. Então, o conjunto desses fatores atrapalha muito hoje quem faz tráfego. Tá. Porque, primeiro, não adianta você falar, por mais que você esteja pagando, eu vou começar hoje, amanhã você vai ter retorno, né? Pode vir um retorno que a gente começou sobre lead ruim, né? Pessoas que você coloca o preço no anúncio, a pessoa entra em contato perguntando o preço, faz parte, né? Então, isso tudo é coisa do tráfego que, assim, o filtro, né, ainda pode ser melhorado. Certo. Porém, eu acho que o que dificultou muito foi um histórico de o sobrinho, né? Eu tenho um sobrinho que faz, eu tenho quem faz. Quem que é o marketing da empresa? É o sobrinho do dono. Isso. Eu pedi um amigo É a meu que faz, sobrinha. e aí esse amigo que ele tem compromisso com o resultado, eu falo que isso que é a grande diferença, né? Se você não tiver compromisso com o resultado e você só está colocando dinheiro ali, dificilmente vai dar certo. Pô, tem as opções que uma vez ou outra vai dar certo, né? Mas não é a realidade. Fabiano, vamos falar um pouquinho também. Você começou a falar e eu acho interessante e importante a gente trazer muito essa visão. O comportamento do consumidor, né? O comportamento de fato mudou. Hoje está muito mais difícil para a gente chamar a atenção desse consumidor e até mesmo entender esse comportamento, né? Você como um especialista hoje de marketing, né? Você que atende diversas empresas, como que você avalia junto ao seu cliente essas campanhas que você vai trabalhar de não apenas só impactar aquele cliente que vai ver, mas de realmente chamar atenção para ele se interessar pelo produto ou pelo serviço? Rodrigo, aí entra muito que a gente fala que o pessoal pulou as etapas. Isso aí é psicologia, né? Que a gente você aprende na faculdade muito de tipo assim, a gente fala de jornada. Como que você compra, né? Hoje a gente colocar o mundo digital, por exemplo, você é impactado de alguma forma no Instagram ou em qualquer rede social por um anúncio. São raras as pessoas, claro que existem, mas que falam assim, ó, gostei e vou comprar. Se for uma primeira compra, principalmente, você vai pesquisar. E aí que fala assim, essa jornada do teu consumidor, ela tem que ser levada muito em conta. Certo. Por isso que a gente coloca todas as fichas numa ferramenta e a coisa não dá certo, é porque às vezes o teu cliente foi pesquisar e ele entrou no Google e não te achou. Ou ele entrou no Google e viu que as tuas avaliações são todas ruins. Então a pessoa deixa de comprar, muitas vezes, eu estou falando muitas vezes, eu estou falando de 60%, 70% Tá. das oportunidades que você teve e não conseguiu fechar uma venda. Tá. Por causa exatamente disso. Você não se preocupou não só com o teu anúncio, mas dali para trás também. A gente olha o comportamento do consumidor, é exatamente isso. Hoje a gente pensa assim, se você já comprou de uma empresa, beleza, você já fez uma compra. Então, para você fazer de novo é muito mais fácil. Agora, quando você nunca comprou, o que vai fazer você comprar daquela empresa? Você vai pesquisar tudo que é possível daquela empresa. Quando é o ticket muito mais baixo, a tua opção, é lógico que você vai pesquisar menos, mas depende do investimento que você vai fazer, você vai pesquisar de várias outras formas. Certo. Né? E isso tem que estar muito bem alinhado. Até entra a parte, tipo assim, como está a tua loja, porque se o cliente chega lá, teu anúncio foi bem feito, você está bem no Google, mas a pessoa entra lá, vê uma loja mal feita, o funcionário desleixado, isso tudo influencia, né? Então, a gente fala, tem que entender muito bem o teu consumidor como se fosse você, né? Olha para você, como você compra, né? Quais são as suas dificuldades? Por que você não compraria? Certo. Olha que o teu cliente Sim. vai ter isso também. Sim. Então, tem que olhar e com muito zelo com isso, que eu falo que hoje isso é a grande dificuldade de trabalhar no digital. E eu queria que você me explicasse também um pouquinho, na tua visão, qual que hoje de fato é a diferença entre você aparecer e comunicar? Então, aparecer, qualquer um pode aparecer. Agora, comunicar, você tem que ter estratégia e processo. Aparecer por exemplo, essa garrafa aqui, ela está aqui. E olha só, ela está de costa, né?
Agora, comunicar, eu tenho que ter a preocupação de colocar a marca dela para frente, né? Eu tenho que me preocupar, por exemplo, aqui o pessoal vai ver que, dependendo do jeito que vê, dá para ver que a água está gelada. Essa comunicação tem que ser feita desse jeito. Então, o aparecer vou tirar uma foto e vou postar, vou gravar um vídeo de qualquer jeito. Agora, o comunicar, ele tem que ser pensado, né? Ele tem que ser bem planejado. Então, o que eu quero falar para o cliente? E outro detalhe, o que o cliente está entendendo com o que eu estou transmitindo, Tá. né? Porque às vezes a gente coloca muitas fotos e, não, roupas ou peças lindas, produtos maravilhosos, que dá vontade, que dá o desejo de comprar. Mas agora, quando eu comunico de forma certa, você não só comunica o produto, você comunica a tua empresa. E aí que eu falo que, por exemplo, dá mais trabalho, mas ao mesmo tempo, lá na frente, eu acho que a rentabilidade é maior. Porque o cliente, quando ele vamos colocar, se apaixona pela tua empresa, ele não vai mais pelo preço, né? Tem muita coisa ali que ele leva em conta. Não é só o valor mais, não é mais o preço, o dinheiro. Ele leva atendimento, ele leva como ele foi tratado, né? E isso é interessante, porque a gente passa na seguinte premissa de que o marketing, ele é muito mais abrangente do que você fazer uma propaganda Exatamente. falando sobre o seu serviço, o seu produto. Ele até mesmo pode ser encaixado numa experiência do cliente. Com certeza. Quando a gente vai atender algum cliente, por exemplo, e o cliente tem uma dor, né? E a dor do cliente, vamos supor, da empresa que eu vou atender. E geralmente eu quero vender mais. Isso é o básico. Eu quero aumentar minhas vendas, né? Isso, todos praticamente querem isso. Agora, o que eu falo para eles vamos colocar nesse sentido que você falou, dessa experiência. O que você está disposto a fazer para atender o teu cliente que os outros não estão? Essa não é a pergunta, né? Olhar porque é isso que dá resultado para o teu cliente, né? Para quando você vai falar assim, o que você está afim de fazer por ele? O que você está disposto a fazer por ele? Sim. Não é baixar R$1, né? O que você mais está disposto a fazer por ele? Às vezes, o que você falou, muito bem falado agora há pouco, muitas vezes eu não vou fidelizar com uma empresa apenas pelo valor. Eu vou fidelizar pelaquela empresa pelo que ela me proporciona. Exatamente. Pelo reconhecimento que talvez eu tenho para ela, né? E aí a gente está todo mundo hoje andando, muitas empresas começam só a ver preço. Então é promoção, né? E aí até é uma coisa que não é que é negativo, tá? Mas é um olhar. É quando a gente começa hoje lá na internet, porque as empresas começam a fazer, por exemplo, esses vídeos virais a que custo, né? Dancinhas para chamar a atenção. Mas isso dá credibilidade para tua empresa? Eu penso, sabe? Eu não estou falando que esteja errado, porque depende do nicho que ela for fazer, é válido. Mas a que custo, né? E aí eu falo que você pode estar ganhando seguidor ali, mas você pode estar perdendo a confiança do teu cliente. Vamos entrar um pouquinho numa polêmica agora, que eu acho que mas eu acho que faz todo sentido para esse momento. Vamos falar sem entrar em questões políticas, claro, mas vamos falar da propaganda da Havaiana, aquela com a Fernanda, a atriz que gerou muita polêmica. Ali, nós tivemos uma empresa extremamente consolidada que trouxe ali um trocadilho que alguns entenderam como sendo, né, atacando Um lado. E aí nós tivemos também um outro lado que aí parece que, peraí, já que vocês estão falando isso, então vamos começar a apoiar e comprar num caso como esse. Essa empresa, você acredita que ela fez mesmo de caso pensado, mesmo sabendo que ela poderia perder ali uma grande parte do seu público? Eu, honestamente, aí é pessoal, eu não acho. Eu acho que não foi de caso pensado. Eu acho que vamos colocar, a sociedade está meio doente nesse caso, né? Porque hoje tudo que você falar ou é A ou B, né? Não é assim. Então, ali, eu falo, conhecendo a história, por exemplo, que a gente, né, trabalha, a gente estuda muito a história das empresas. Sim. E a Havaianas, ela construiu uma empresa, por exemplo, ela começou com um chinelo de dedo mesmo, que se comprava em mercado, que era, né, Classe CD. Exato, sim. E ela se reposicionou para uma classe, que é a classe, vamos supor, tem lojas Havaianas eu lembro quando eu era no Japão, tinha loja da Havaianas em Tóquio, né, no bairro lá de Tóquio, que era só ao lado de Dior, ao lado tinha loja da Havaianas ali. Eu falo, então, para mim, eu não acredito nesse que ela fez isso de caso pensado, né? Mas eu acho que foi
talvez o timing errado, né, de fazer isso, e ela não, né, vou colocar a equipe de marketing não se atentou e que poderia acontecer, porque eu vou falar, nem eu acho que as palavras utilizadas, né, o pé direito. Sim. Se fosse outra coisa utilizando, não daria nada. Mas aquele ali, eu acredito que não foi de caso pensado, tá? Acredito, porque numa empresa desse tamanho não precisa se preocupar com isso. Sim. Ainda mais com o posicionamento que ela tem hoje. Mas trazendo isso de uma forma geral, ô Fabiano, eu já escutei muitas empresas falando assim, que às vezes, mesmo que a tua empresa crie alguma polêmica de uma forma negativa, isso é bom para um crescimento e para atrair olhares. Você concorda com isso? Olha, você Aquele marketing que deu errado, mas que no final das contas deu certo. eu vou falar. Isso existe, de fato? Existe no seguinte ponto. Hoje, muitos influenciadores usam essa técnica. Eu vou bater em alguém, eu vou bater num ponto que eu sei que aquele ponto vai ter o revés. E o revés dá mais audiência. Então, por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui, tem um açougue que a gente trabalha, né? E a própria comunicação do açougue muitas vezes é o seguinte: vamos falar uma coisa que o povo não concorda. Olha, carne tem que ser assim. Se eu falar uma carne que todo mundo quer, que não vai dar audiência. Agora, carne tem que ser assim, desse jeito, se não tá errado, aqueles que não concordam vão vir. O que acontece? Aquele vídeo que a gente está acostumado a dar 3 mil, 4 mil, ele vai para 15, vai para 20 mil, só porque aqueles que... E marca olha o absurdo que esse aqui falou, e marca a pessoa, aí o outro vem e responde embaixo. Isso dá audiência. Se você pensar nesse ponto, é válido. Agora, tem que saber como fazer. Porque isso tem que ser hoje a gente deixa de fazer certas coisas por causa de atitudes. Certo. Entendeu? Então, por exemplo, ali no açougue a gente sabe que uma pessoa não deixaria de comprar carne porque um açougueiro vai deixar uma carne de um jeito ou de outro. Vai colocar o sal depois ou antes, né? Tá. Ninguém vai deixar de comprar carne por causa disso, que é muito pessoal. Agora, tem empresas que falam assim, olha, se você apoia isso, eu não concordo com você, não vou comprar de você. Sim. Então, acho que tudo tem que ser muito bem pensado. Hoje, muito mais. Maravilha. Muito mais. Fabiano, falando um pouquinho sobre essa experiência do cliente que a gente falou agora há pouco, você também trabalha muito bem, e até uma grande referência aqui na nossa cidade, com brindes. Qual que é a importância mesmo do empresário ter essa visão em relação a um brinde, em relação ao que ele pode proporcionar mais para o cliente dele? Rodrigo, brinde, se a gente pensar em brinde, o que você faz com essa palavra geralmente? Numa ocasião especial, gente, vamos brindar? Um brinde é isso. O brinde é, vamos supor, o ponto alto de alguma coisa que está acontecendo. Tá. O que o pessoal acha que trabalha muito errado o brinde? Eles pensam, tipo assim, eu vou dar qualquer coisa para aquela pessoa, porque eu estou pagando, então para ele qualquer coisa vai servir. E aí o brinde realmente deixa de ser uma coisa que vai dar resultado. Agora, se você pensa num brinde, como, por exemplo, você fez uma venda para um cliente, e um cliente que você quer que ele volte, por que não presentear com ele com alguma coisa? E o brinde é um presente. E detalhe, é um presente que eu tô te dando presente, mas quem tá ganhando sou eu. Porque se eu te der esse copo aqui e você levar para tua casa, você vai no churrasco, você vai levar a minha marca, que tem minha marca aqui, né? Então o brinde é, primeiro, um presente e lembrança da tua marca. Agora, o empresário hoje, e foi criado isso muito, eu acho que da história, né, foi sempre assim, eu tô dando, aceito o que eu tô te dando e fica quieto. Só que se eu não uso, não é nem investimento, é dinheiro jogado fora. Ou tem aquela mentalidade, já é um presente, então qualquer coisinha tá bom, só pra mostrar que eu me importei com ele. É lógico, até, vamos supor, tem evento, você tá numa feira de evento, tem 5, 6 mil pessoas ali. O brinde é uma forma de você atrair a pessoa para tua loja, para o teu stand. Então, eu acho que aí você vale a pena, olha. Agora, até nisso tem que pensar, porque você está num stand que tem lá 5, 6 mil pessoas passando. Quantas pessoas realmente pode ser importante para você? Então você pega a caneta mais barata e está dando para quem passar ali. Tem pessoas que só vão ali por causa daquele brinde, né? E depois vai acabar, pega uma caneta tua, vai dar para alguém que não faz sentido para tua marca. Deixa na gaveta? Deixa na gaveta, que é o pior também de tudo. Então, a gente virou, não é que a gente virou referência em brinde no foco de fazer o brinde, mas que a gente vê outras opções para a pessoa investir
que vai dar retorno para ela. Sim. Entendeu? Sim. Então, hoje nós trabalhamos muito com isso. A pessoa, às vezes, o cliente vem, Fabiano, eu quero fazer caneta. Por que você quer fazer caneta? Como você vai distribuir essa caneta? Onde vai ser? Para quem quer? Eu falei assim, tá, em vez de você fazer 1000 canetas, você não prefere fazer 200 ou para uma pessoa entrar no teu stand, ela ter a oportunidade de conversar com um vendedor teu, e mesmo que aquela conversa seja rasa, aí você dá um presente para ela. Você vai talvez gastar a mesma coisa, só que você vai ter 200 pessoas que realmente podem ser cliente teu, e não 1000 passando ali só para, né? Então, eu acho que essa referência que a gente tem é exatamente nessa consultoria para uma melhor opção, que dê mais saída, Tá. né, para isso, para ser realmente um investimento. Tá. E, Fabiano, hoje também, a gente falou muito também sobre o marketing digital, agora entramos um pouco nessa questão dos brindes. Quais são outras ações que você também acha importante que o empresário ele sempre tem em mente, que é importante para um posicionamento, para agregar valor à sua marca ou para a sua empresa? Rodrigo, a gente volta a falar do marketing lá, que marketing sempre foi marketing. O que é? Eu tenho uma palavra hoje que virou famosa no mundo do marketing, mas é uma realidade, é ponto de contato. O que é ponto de contato? Todas as oportunidades que eu puder colocar minha marca, eu puder colocar, eu vou colocar. Porque assim, eu vou dar um exemplo aqui bem... Por que uma marca patrocina um time de futebol, né? Por exemplo, uma mulher, ela não é um público majoritário para o futebol, principalmente Sim. masculino. Por que vamos colocar uma marca como Bombril vai patrocinar uma camisa de um time? Porque por mais que eu esteja vendo, a hora que eu entro no mercado, aquela marca já é comum para mim. Ela não é uma marca completamente desconhecida. E na nossa consciência, o que eu já tive contato, eu tenho um olhar mais favorável para aquilo. Certo. Então, o que eu sempre falo? Nunca olhe, tipo assim, é que a gente estava conversando, só no Instagram. Beleza, você só viu no Instagram com mais 200 mil pessoas. Você não vai ser lembrado só porque você só viu isso no Instagram. Sim. Então, agora, se você está, por exemplo, num outdoor, se você está numa revista, se você tem outros pontos que nem BuzzDoor, isso sim vai fazer... Por exemplo, você está num carro, você está atrás de um ônibus com a tua marca ali, né, você vai ficar alguns segundos ali. Você está nesses painéis de LED, né, que hoje tem bastante. Você está vendo tua marca ali, você está num farol, esperando, você vai ver aquela marca. Isso não vai reverter em venda, se anunciou hoje, amanhã você vai vender. Mas na hora da decisão do cliente, isso conta muito. E eu falo até um outro ponto importante, a constância também é importante, né? Então você faz diversas ações, mas você precisa manter uma certa constância, porque quanto mais você vai aparecendo, mais as pessoas vão ficando familiarizadas com aquilo. Exatamente. E sabe o que eu acho muito interessante? E isso eu fui aprendendo também, não só, eu falo que a faculdade ela traz pra gente que as apostilas, que os livros, né, mostram, mas a vivência, né, conforme a gente vai trabalhando com isso, a vivência, eu falo que é a grande faculdade da nossa vida. Muitas vezes, a marca não é nem a melhor, mas da forma como ela se posiciona e pela constância que ela tem, ela passa a ser para aquela pessoa a referência. Percepção, Rodrigo. Exato. É essa percepção. Hoje é assim. E é importante a gente ver que assim, você não pode não ter o melhor produto, não pode não ter o melhor atendimento e não ter o melhor preço. Mas se você consegue causar essa percepção que você é o melhor, que você tem tudo de bom, e a pessoa ela vai e compra. Então, tem um lado bom e tem um lado ruim. É isso que a empresa tem que pensar. Por isso as empresas que têm produtos bons, ela tem que olhar para isso, porque a grande maioria, vou falar honesto para você, tem ótimos produtos, tem ótimos serviços, mas ela não consegue passar essa imagem para o cliente, né? Porque ela pensa, eu já tenho o melhor produto, né? E está tudo bem. Só que aquelas que estão chegando, ela fala assim, olha, eu preciso... Se eu não consigo ser o melhor, eu vou ter que parecer ser o melhor. E essa percepção que torna eu vou falar, a brincadeira gostosa, né? Com certeza. Como que você vai trabalhar isso? Então, Ô, Fá, vamos falar sobre um assunto que eu acho que ele é bem atual e importante também. Inteligência artificial. Estamos entrando numa era onde a inteligência artificial está dominando, né? Então, hoje, antes as pessoas precisavam do Photoshop para fazer alguma arte, qualquer coisa. Hoje, muitas usam Canva, né? Antes, você precisava realmente fazer um bom retrato.
Hoje as pessoas estão criando retratos pela IA. Qual que é a importância da pessoa tomar um cuidado ao utilizar, ou vamos falar de uma empresa, um empresário, de utilizar a IA a todo custo? Esse todo custo muda tudo, né? Esse todo custo muda tudo. Porque assim, a IA, cara, não tem caminho, não tem volta. Tá? A tendência, vamos colocar, é o crescimento, né? Hoje tem IA para tudo, né? O que eu penso em relação a IA? Você tem que não vou falar travas, mas você tem que ter certos limites ali, porque a tua empresa, eu digo, tipo assim, é um caso, mas a pessoa, e eu falo o outro lado, né? Você pode, não, Fabiano está exagerando. Ela percebe. E sempre vai perceber, tá? É por isso que hoje o olho no olho faz tanta diferença. Até quando você manda uma mensagem pelo WhatsApp, a entonação, a pessoa já está começando a perceber. Tudo bem, tem aqueles que colocam um e-mail, 2 ali, mas isso faz diferença. Eu falo que isso não vai deixar de ter. Tá. Entendeu? Agora, a IA, eu acho que como um caminho tipo de facilitar, né? Ao mesmo tempo, ela vai criar uma dependência muito grande. Muitas empresas já começam a se tornar... A gente estava até conversando no início aqui de certas dependências que a gente fica criando em cima dela. E eu acho que essa dependência que é o negativo, né? Você pode usar ela de forma que te acrescente, que às vezes é um olhar que você não tinha e ela vai te abrir os olhos. Sim. Eu falo que isso é muito importante e a gente usa muito. Agora, essa dependência da IA que eu falo que é um grande problema. Por quê? A IA, ela a gente sempre fala, é uma máquina de aprender, é uma machine learning. Ela vai aprendendo. Ela vai aprendendo com os erros e aprendendo com acertos, né? Então, as empresas, às vezes, elas estão fazendo coisas que lá na frente vai dar errado. Tá. Não agora, talvez agora, mas lá na frente vai dar errado. Só que ela não vai ser ela que vai aprender. Foi IA que ensinou ela a errar. Tá. Né? Então, e a IA erra. Ainda está errando e erra muito. Sim. Então, a gente não... Gente, até falando um pouco sobre isso, tá catastrófico algumas postagens que eu tenho visto de pessoas criando tudo na IA, né? Absolutamente tudo. E exatamente, às vezes, quando ela vai entregar aquele serviço que foi pedido, vai vir erros. As pessoas estão desconfiguradas, estão muito artificiais e eu vejo isso como um ponto até mesmo da gente pensar. No meu caso, a revista, né, a nova versão, o que a gente mais escuta hoje as pessoas falando o digital não acabou com o impresso? Né? E a gente sabe que não. Né? Mas as pessoas, o grande consentimento das pessoas é que hoje tudo funciona só no digital. A IA, muita gente fala para você, a IA vai acabar com o marketing? Muita gente. Demais isso. Eu acho que é mais uma ferramenta. Do mesmo jeito que o jornal, o rádio não acabou com o jornal, a TV não acabou com o rádio, o computador não acabou com TV e tudo. Do mesmo jeito, a IA vem para acrescentar. Né? Eu vejo que... não vou falar que é o futuro da IA, porque quem sou eu para saber disso, né? Mas eu falo que nós vamos começar a usar... tem reuniões que eu faço, eu já fiz reuniões com o cliente, Rodrigo, que ele coloca a IA ligada ali, eu vou falando, e ele não... Eu acho que ele não está me ouvindo, porque as perguntas que vêm foi que a IA fez depois, numa reunião. Nós estamos aqui conversando, ele está com a IA ligada, eu faço uma proposta para ele, aí ele vê aqui a minha proposta, aí a IA me retrucando, né? Então eu falo, isso que eu falo que é o grande problema. Né? Se eu for olhar para você e falar o que a gente pode esperar da IA, eu falo que são facilidades. Né? É mesmo que eu vou falar, que a gente está falando muito sobre tráfego. A IA vai ajudar no tráfego? Ela já está ajudando. Ela já ajuda. Agora, tem coisas que só o ser humano consegue. A gente fala esse sentir, né? Olha, tem alguma coisa que não está certa aqui. Olha, isso faz diferença na hora que a pessoa sente. E aí as pessoas... Para você automatizar isso, você perde esse valor. Então, vamos desse jeito mesmo, que é o que tem. Você acaba perdendo isso, e isso faz diferença, né? Então, para mim, eu falo que a IA ela vai ter muito a crescer, mas muito, 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 muito. Tem muito a facilitar a nossa vida, mas ela não vai... Mas você não pode ficar dependendo dela para tudo, né? Não pode. E principalmente quando a gente está falando do outro, né? Falou do outro, a IA,
ela vai muito pelo racional. Só Tá. que a gente não, né? Nós não somos só isso, né? Sim. Entendeu? Então, Dicas do Marquetani. Aquele empresário que está começando agora, aquele cara que está abrindo a empresa dele, que ele precisa crescer, se posicionar, e ele não tem ainda uma estrutura para ter uma empresa para trazer esse suporte para ele. Qual que é a sua dica para ele? primeiro o que eu sempre falo, o feito é melhor que o perfeito. Então, não deixe de fazer porque você achou que não está bom. Faça. Agora, com aquele pensamento, vou fazer e vou me aperfeiçoar. Nunca faça, não gostei, o próximo, ótimo, o próximo você vai tentar fazer melhor. Então, primeiro, nunca pare, né? Ah, não vou fazer porque não sei. Não vou fazer porque não está bom. Faça, né? Vamos colocar, pense muito no teu cliente, né? Eu falo desde a hora que o teu cliente vai entrar na tua loja. Pense muito nele. Como que ele vai se sentir entrando na tua loja? Né? Esse sentimento, tipo, de ser bem acolhido, de o que ele vai ver na tua loja, a fachada da tua loja. Eu sei que às vezes, vamos supor, fachada, né? Mas eu vi tanta fachada simples, bem feita, mas que dá aquele no coração, como é que a gente fala, né? Que se sente bem acolhido Ele ali. acalento no coração. Isso, né? Isso. Na rede social, né, que é o que a gente coloca aqui, não tem custo praticamente, né? Praticamente, tem o custo, mas a gente Sim. Não deixe de fazer. A gente falou de constância, né? Dá trabalho, mas não deixe de fazer, né? Se preocupe sempre com isso. Sim. Agora, eu acho que a principal dica que eu dou para eles é, para quem está começando, vou colocar na parte de marketing, Tá. né? É bom olhar as referências, mas olha para você também, né? Olha principalmente para você. Vê o que os outros estão fazendo, tenha uma base, alguma coisa, mas seja diferente dos outros. Não vai entrar no fazer o que todo mundo faz. Traga a sua essência. Exatamente. pro teu Seus negócio, valores, né? seus princípios, principalmente, porque eu acho que hoje, devido a muita quantidade de informação, é demais. Se você não tiver algo diferente, você entra no meio de todo mundo. Sim. Então, é principalmente isso. Seja você. A tua empresa tem que ter algo diferente. Às vezes a diferença da tua empresa realmente é você, é o dono. Tá. Né? Então, aproveite isso. Né? Aproveita a história da tua empresa, aproveita a tua história para construir algo. Né? Não vai olhar para os outros que tá, mas eu vi uma empresa que está 20 anos no mercado, 5 anos no mercado, eu vou fazer igual ela. Né? O que ela passou para chegar ali? E se você não se começar a pular as etapas, né, Sim. você vai estar num castelo de carta, né? Para derrubar é facinho. Perfeito. E para a gente deixar bem certinho, hoje, como que você consegue ajudar os empresários num posicionamento geral? Assim, quais são os serviços que vocês oferecem de uma forma bem ampla que ajudam nesse posicionamento, nessa referência, a agregar valor à marca? Olha, primeiro ponto que nós da Marketani fazemos, a gente gosta de conversar com o cliente pessoalmente. Para quê? Para entender, não que às vezes o cliente vai falar muita coisa para a gente vai ouvir com toda atenção, mas a gente quer saber o por trás daquilo. Porque se a gente for prestar só no que ele quer, ele vai querer que ele quer aumentar a venda, ele quer aumentar, enfim, tudo. Mas isso não é, a gente sabe que não é o que vai dar lá na frente. A gente precisa entender o por trás da empresa, né? O por trás da pessoa, o dono, o por trás do dono. Ali sim a gente, então nós da Marketani fazemos? A gente conversa com o cliente, a gente entende a realidade do cliente, a gente entende o cliente dele, né? Que é a outra parte também, Tá. né? E aí assim o que a gente sempre faz é estratégia. Às vezes vou colocar o post, o vídeo não é tão importante quanto o posicionamento, né? Esse posicionamento eu falo assim que não é só pela rede social, né? Então isso que eu falo que é o nosso diferencial é isso. Nós da Marketani, a gente não tem muitos clientes. O que a gente tem, que eu falo que eu gosto daquela história que a gente construiu, são clientes com muito tempo que a gente está com a gente. Tá. Então a gente aprendeu junto com eles, né? Então a gente errou junto, a gente acertou junto. Então isso que a gente construiu. Então quando às vezes alguém faz ao ponto de quando alguém faz um comentário na rede social do cliente,
A gente sabe o que é verdade e o que não é. Tá. A gente sabe, não, isso não foi assim, a gente responde. As avaliações do Google, a gente agradece, né? A gente sabe, às vezes, muitas avaliações, a gente fala assim, eu sei porque essa pessoa gostou disso, porque tal pessoa atendeu ele. Então, isso que eu falo que é essa construção que nós gostamos de fazer. Tá. A gente olha não só uma empresa fria, né? Um CNPJ que não tem vida. A gente olha um CPF que tem por trás, né? E não só o do dono, mas de toda a equipe ali que trabalha, né? Então, que a gente pode oferecer esse olhar, né, para que dê certo, sem que fique, não vou falar pesado financeiramente, mas nem que você precise se transformar, se é alguma coisa que você não é, a tua empresa chegar num lugar que ela, às vezes, agora não está pronta, e eu também nem precise, ou se transformar e falar assim, mas a minha empresa é assim, 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 eu quero que ela seja assim. Talvez não precisa, deixa ela assim, vamos fazer de outro jeito, né? Então, esse olhar para a empresa que a gente sempre, se for falar aqui que eu posso oferecer, a gente vai olhar para a tua empresa de forma diferente. Isso eu garanto, né? E aí, sim, a gente começa a trabalhar. Às vezes vai doer no dono, né? Olha, precisa mudar isso, né? A gente vai sofrer junto, Sim. mas às vezes também vai tão tranquilo, vai leve, que você nem percebe o que você está fazendo e a coisa está acontecendo, né? Devagar, ou às vezes mais rápido, mas eu acho que é isso que é o diferencial que a gente pode oferecer de atendimento para o nosso cliente. E conforme você disse mesmo, respeitando o momento de cada um também, Exatamente. Né? Tem empresa que não está pronta para crescer, Rodrigo. Tem empresa que não está pronta para crescer. Não crescer exponencialmente, mas crescer, né? Às vezes o dono já tem que sentir, ele abriu uma empresa, ele tem que sentir que se ele for vender muito mais, vai dar prejuízo para ele lá na frente. Tá. Então ele tem que às vezes se estruturar. Eu falo que a gente falou que o marketing é muita coisa, o marketing vê isso. O marketing começa a ver isso que às vezes você tem um estoque muito grande, né? E falou, para que esse estoque? Você não podia usar esse estoque para outra coisa, em vez de colocar isso tudo, a gente fazia de outra forma. Às vezes o cliente quer, vamos fazer isso, eu vou automatizar o meu atendimento. Eu falo assim, não, você não está nessa fase. Você não consegue atender 15, 20 pessoas por dia pelo WhatsApp, atender bem, conversar com elas, né? Você não consegue fazer isso hoje, porque você tem que pagar para alguém fazer, e às vezes você vai perder venda porque você está pagando por uma ferramenta fazer isso. Então tem cliente que a gente tem que, né? Mas é esse olhar que a gente comentou, né? Às vezes a pessoa está sempre olhando o que o outro está fazendo. Exatamente. Então se o outro está fazendo, eu tenho que fazer, mas será que realmente preciso disso agora? Aí eu vou usar uma que a Bíblia diz, né? Tudo lhe é permitido, mas nem tudo lhe convém. Eu acho que isso cai muito para sensacional para nós também na empresa, né? Você pode fazer muita coisa com a tua empresa, mas tem coisa que não convém para tua empresa nesse momento, tá, né? No momento. Então você vai crescendo, agora já dá, agora você está precisando, agora isso aqui agora se tornou essencial, mas lá naquela época não era. Né? Então tem que ter esse olhar, né? O dono tem que pisar no chão, e é bom que a gente pisa no chão com ele também. E às vezes a gente tira o dono lá, tá flutuando, a gente vem cá, puxa de volta, vem pra traz cá, de volta, vamos sentar e conversar. Maravilha. Fá, adorei nosso bate-papo. Eu também, obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. E eu gosto de conversar, né? É a minha área de atuação, então eu gosto de conversar porque, de fato, a gente sente mesmo essa dor, né? Quando a gente fala sobre marketing, né? Como que a todo momento a gente precisa estar trazendo as pessoas para essa realidade, né? Porque realmente está todo mundo muito acreditando que é para ontem, que o marketing ele tem que trazer venda. Então, assim, é um trabalho constante, né? E diário que a gente precisa fazer. E é legal, aí, Rodrigo, só dá a revista, a nova versão, eu lembro que olha o que aconteceu. A gente tem um grupo de advogados que trabalha com a gente ali, né? Eu peguei uma revista, você me entregou as revistas, né? E eu levei, né, para um advogado, e esse advogado levou para casa dele, né? E passam uns dias, ele me liga, uma mulher me liga, né? Uma outra advogada, Fabiano, eu tô vendo uma revista aqui tua, você faz marketing para advogado? E a gente faz, porque tem um grupo ali, né? E é meio restritivo, então a gente já tem uma especialização mais ou menos sobre isso. Falou, a gente faz. Não, que eu tô vendo a revista aqui, eu tô aqui na casa do Wagner, que né? Eu vi a revista. E aí a gente se reuniu semana passada até, né? Pra acertar como vai fazer. Aí eu falei assim, e olha como é que é, né? Tipo assim, do nada. Ela tava sentada num churrasco na casa de um amigo meu. Ela pegou, tava lá folheando, viu a revista. Aí ela me ligou, e aí a gente se reuniu e hoje é um parceiro, né? Então eu falo que a gente tá falando sobre marketing,
Mas não é só... Não pode ser frio, né? Não pode, tipo assim, eu vou fazer por fazer, né? E ali a gente vê que as coisas acontecem, né? A gente tem que estar em todos os lugares que a gente E é puder. exatamente isso que eu ia falar, é enxergar que o teu público está em todo lugar, né? Basta Exatamente. você comunicar de uma forma correta e mais assertiva, e muitas vezes não vai ser assertivo e você vai ter que voltar e vamos fazer de novo e não deu certo, vamos repensar, mas quando a gente também tem um profissional, e eu acho que esse podcast, Fabiano, é muito para falar sobre isso, né? Da importância da gente realmente ter uma pessoa capacitada ao nosso lado para poder entender esses momentos da empresa e nos orientar da forma correta. Por quê? Eu vejo que é o que nós conversamos já no episódio. Nós vemos aquelas pessoas que fazem um cursinho de final de semana e já se acham especialistas, Exatamente. porque a base deles é só levar visualização para a empresa. Nós vemos as pessoas utilizando a IA à torto e direita, assim, como para tudo, sem ter uma certa um certo olhar, trazendo essa humanização que é importante, né? Então a gente está vendo assim, as pessoas querendo ao máximo facilitar, mas esse facilitar pode sair muito caro para elas amanhã. Tudo que é fácil, desconfie, né? Sim, Tudo que está vindo muito fácil, desconfie. O tempo é o que a gente fala assim, o tempo que amadurece, né? É o tempo que amadurece. Então, às vezes a gente pensa, nossa, temos contas a pagar, temos boletos, temos, né, muita coisa para fazer e às vezes o que a gente menos tem é tempo. sim. Mas eu falo que é esse tempo que vai fazer a tua empresa sair do que ela pode chegar ou de fechar as portas. Tá. Então, prepare-se, né? Busque pessoas capacitadas, né? Não vai pelo imediatismo, não vai para aquele que cobra às vezes o mais barato para fazer, porque é muito complicado. E aí você falando aí, Rodrigo, outra coisa que eu só queria deixar claro, porque apertar botão, todo mundo sabe apertar botão, sabe? Então, agora, qual botão apertar, em que situação apertar o botão, o que eu diferencia da tua campanha dar certo, né, Sim. do teu anúncio dar certo, do que você está almejando dar certo. Então hoje, só que ao mesmo tempo você preocupa, quem que está apertando o botão, né? E por que ela vai apertar o botão? Então, olha sempre para o outro. Não tem como a gente hoje vender de forma sustentável, né? Porque a gente fica pensando em gastar mais com cliente novo e esquece de sustentar os que a gente já tem. Exatamente. De tratar bem aqueles que a gente já tem, né? Então, olha para quem te olhou no olho já, olha para quem já te ajudou muito. Não deixe esse pessoal para trás. Não é que não deixar de para trás, tipo, você não vai vender para eles de novo. Mas dê a atenção que eles merecem, né? Eles já compraram de você. E às vezes você E abandonou. é muito mais fácil recomprar do que você É muito conquistar mais um novo. fácil. Então, até a parte de investimento, a gente fala, como que tá? A gente fala o CRM, né? Quem que já comprou de você? Né? Ou até tem caderninho de cliente, que muito mercadinho ali ainda tem. Quem que já comprou de você, né? Então, olha para essas pessoas, né? Dê atenção a elas. Porque ali eu acho que o grande tesouro são os teus clientes. O que vai vir não é tesouro teu. Agora, os que você já conquistou são tesouros que você tem. Cuide deles, né? Porque se a tua empresa está onde está, foi graças a eles. Então, às vezes a gente quer aumentar a venda, faz todo sentido, compreendo, faz parte. Mas nunca deixe de olhar para aqueles que já te deram, que te fizeram chegar onde você está hoje. Maravilha, perfeito. Não tem mensagem mais maravilhosa para finalizar o podcast do que essa, porque realmente é verdade. E hoje a gente deixou muito isso, né? A gente já só fica pensando no próximo, e não olha, né? Quem tá do lado ali. Exatamente. É Cuidar importante. daqueles que já estiveram com a gente. Isso. E às vezes estão com a gente, né? Sim, E a gente não dá o sim. valor. Não só nos negócios, mas na vida também, né? Sim, sim. Em todos os sentidos, isso daí é muito cabível, né? A gente percebe realmente a importância de ter uma consciência disso. Eu falo isso para os amigos, família, nas religiões, que a gente vê muito também, Uhum. né? E na nossa área corporativa, de uma forma geral, né? Então, acho que isso realmente é muito válido e precisa ser falado. E a gente tem, principalmente olhando para o digital,
Com o digital, você faz um anúncio para você não sabe quem está vendo. Exatamente. Né? Então, olha só o ponto que a gente chega. A gente dá mais valor no que a gente não conhece, a gente quer parecer muito bom para quem a gente não conhece, mas a gente não dá valor para quem já conhece a gente, né? Então, é até legal a gente falar sobre isso também depois, uma outra oportunidade, sobre algoritmo, porque o algoritmo faz exatamente isso. Quem que você quer chegar? Então, você vai falar desse jeito. Quem já te conhece? Então, você vai falar desse jeito. Né? Então, a gente... olha só, se até os algoritmos já entenderam isso, nós deixamos isso para trás. Maravilha, meu querido. Mais uma vez, obrigado pela sua participação. Foi um prazer e um privilégio ter você aqui. E é um prazer e um privilégio ter você também como parceiro da Nova Versão. Eu que agradeço, Rodrigo. Precisando, tá sempre aí. Precisa não. Se quiser quando a gente tomar um café também, a gente tá sempre à disposição. Viu? Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. E nós vamos ficando por aqui. Se você gostou desse assunto, se ele fez sentido para você, compartilha com aquela pessoa que você acredita que também vai gostar de ouvir esse podcast. Não deixe de nos seguir no YouTube e também nas redes sociais. Estamos sempre trazendo novidades da nossa cidade. Vamos ficando por aqui e voltamos em breve com mais histórias que merecem ser contadas, porque hoje a Nova Versão também está além da página. Um abraço e até a próxima.